Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, trazendo todos os dias notícias sobre os fundos imobiliários, né? E hoje eu vou trazer uma matéria super importante, né, que saiu aí no Valor Invest, trazendo aí a notícia de onde os ricos eles investem no setor de fundos imobiliários, né? Porque os fundos imobiliários acabaram se popularizando, né, principalmente aí no meio do público de CPF, né, que é o pequeno investidor, e muita gente pensa que os ricos eles só investem em ações, né? Mas não, eles têm uma boa porcentagem de fundos imobiliários na sua carteira, né? Porque ações permitem um bom crescimento patrimonial, mas o fundo imobiliário garante aquela renda todos os meses, né? Então, vou trazer aqui para vocês quais são os 10 principais fundos imobiliários que os ricos eles investem, né? E alguns deles vocês nem ouvem falar e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo especial, né? Porque você vai ter dificuldade de encontrar outros canais falando sobre estes fundos imobiliários, né? Alguns deles são bem conhecidos e outros não, né? Que os ricos eles acabam investindo e muitas vezes ele tem uma informação privilegiada que a gente não tem, ele tem uma consultoria que a gente não tem, certo? Então, antes de entrar no vídeo do nosso canal, peço para você aí que é investidor, né, gosta de fundos imobiliários, que ainda não segue o nosso canal, possa seguir o nosso canal, né? Segue aí, clica nesse botão para se tornar nosso seguidor. Peço também que você curte, que você possa comentar, que você possa fazer perguntas, né? Nós iremos tirar a dúvida de vocês e também fazer sugestões no intuito da gente melhorar o nosso conteúdo, certo? Então, na lista dos 10 fundos imobiliários, nós vamos começar pelo primeiro, né, da lista, o CDII 11, né? Que é um fundo imobiliário da Esparta. Primeiro, que a gestora Esparta ela não é tão conhecida do público de menor poder aquisitivo, né? Porque ele é um fundo voltado mais para o setor de infraestrutura, e o setor de infra ainda não caiu no gosto do investidor, da maioria do público de investimento de fundos imobiliários. Por quê? Porque não entende como é que funciona. Né? Então, um shopping, um galpão logístico, lajes corporativas, ele, até o público geral entende, né? Mas um fundo de CRI já tem um pouco de dificuldade de entender. Então, o fundo de agro, muitos estão comprando nem porque entende, mas por causa do dividendo que é alto, e tem os fundos imobiliários do segmento de infraestrutura, né? E como nós podemos observar, na lista dos 10, o primeiro é justamente um fundo do segmento de infraestrutura, né? Porque o Brasil é um país que investe muito em infraestrutura. Claro que é precário, né? Mas o Brasil é um país de tamanhos continentais, né? E nós sabemos que existe um investimento em infraestrutura, né? Tanto privado como também público, né, pessoal? A gente não pode esquecer que o público também investe muito em infraestrutura, porque infraestrutura vira voto, né? Todo mundo sabe disso, que infraestrutura vira voto, né? Então isso é indiscutível. Então a cotinha dele, né, R$ 108,69, que para os milionários isso é nada. Mas olha a rentabilidade, 14,12. Preço sobre o valor patrimonial 1,04, liquidez de 1,6 milhões, né? E teve uma valorização de 19,96 nos últimos 12 meses, né? E você nunca ouviu falar desse fundo imobiliário, né? Então, o universo do fundo imobiliário ele é muito grande. Tem um segundo fundo imobiliário, né? Esse já é um pouquinho conhecido, né? Mas não, o primeiro ele é mais desconhecido ainda, né? Que é o Juro 11, né? Também da Esparta, né? Um bom fundo de infraestrutura, né? A cota dele R$ 106,34. Olha o dividendo,
13,87, né? E o seu preço sobre o valor patrimonial 1,04, liquidez de 3,89 milhões, né? Como é que tem um fundo que tem uma liquidez de 3,89 milhões e não se fala, né? E ele tem uma valorização de 23,61. Então nós temos vendo que ricos investindo em fundos de infraestrutura, né? Na casa ali dos R$ 100, né? Pagando acima de 13%, ou seja, pagando mais do que a Selic, né? Mas não tanto mais do que a Selic, né? O próximo fundo imobiliário CPTI 11, né? Que é o terceiro fundo imobiliário de infraestrutura, né? Por quê? Porque este governo que está agora, ele gosta de investir em infraestrutura. Lembra-se dos PACs, né? Então, é um setor que é bastante beneficiado, né? Então, entra o terceiro fundo de infraestrutura, que é o Capitânia Infra. E você conhece o CPTS, né, que é de papel, que é muito popular e é base 10. Você conhece o CPTR, que é um fiagro, né? Mas o CPTI 11, geralmente você não conhece, né? Na casa de R$ 102,28. Então, o terceiro fundo imobiliário é o CPTI 11, né? O terceiro fundo de infraestrutura, né? Da Capitânia. Capitânia, que você conhece o CPTS, que é um fundo de CRI, né? Que está custando R$ 8,50. Você conhece o CPTR 11, que é um fiagro, mas você ouve pouco falar do CPTI 11, que ele é um fundo de infraestrutura que tem bastante investimento dos ricos, né, dos milionários do nosso país. Está na casa de R$ 102,28, um dividendo de 12,95%. Agora chegou no seu preço sobre o valor patrimonial, liquidez de 1,56 e uma valorização de 23,89, né? Então, como vocês estão observando, os ricos eles são bastante conservadores, né? Eles têm essa parte de investir em infraestrutura, né? Porque infraestrutura dá muito retorno, mas não é porque eles vão investir em infraestrutura, né? Onde tem um investimento grande ali para ter um retorno no futuro, que eles vão querer aqueles dividendos que muita gente busca no DEVA, muita gente buscava no HCTR, né? Então, eles são um público bem moderado e bem conservador, né? O próximo fundo imobiliário que os ricos gostam de investir é o Canip 11. Esse já é muito conhecido de você, que é cotista, que já está aí mais de um ano, certamente já ouviu, que é o fundo da Quineia, né? Um fundo aí de papel, né? Ele está custando R$ 97,08, um dividendo de 9,74, se encontra descontado uma liquidez de 9,97 milhões. Por quê? Aqui se mistura milionários, pessoas que são ricas e também os pequenos investidores também possuem cotas de Canip. E tem uma valorização de 19,19%, né? O próximo fundo imobiliário é o EGAF11, né? Ou o famoso Ecoagro, ou seja, que investe nas cadeias do agronegócio, né? Então, eles não são fiagros em si, né? Mas são fundos imobiliários que investem no segmento do agro, né? Ou seja, investem nas cadeias produtivas do agro, né? Ou seja, no segmento de agroindústria, né? Então ele tem uma mistura de fiagro com outros elementos, né? Ou seja, rico comprando fundo imobiliário do agro, né? E enquanto isso, muita gente aí falando mal dos fiagros e olha, o EGAF11 é um fundo imobiliário do segmento do agro que os ricos gostam de investir, né? Que está presente na carteira dos ricos, não, dos milionários, viu? Aqui não é rico, não.
R$ 94 a cota, entregando baita dividendo de 16,88, por quê? Porque o segmento do agro é muito arriscado, então para botar dinheiro tem que ter retorno para valer. Seu preço sobre o valor patrimonial 0,95, liquidez de 1,14 e uma valorização de 10,69, né? E eu deixei esses fundos imobiliários por final, porque eles são os mais populares, né? O mais conhecido pela gente. O BTLG, que inclusive eu tenho ele na carteira, né? Está na casa de R$ 107,59, né? O fundo do BTG, de Galpões Logístico, um dividendo de 8,56, seu preço sobre o valor patrimonial 1,06, uma liquidez de mais de 10 milhões e uma valorização de 24,67. E vale lembrar, né? Eu gravei um vídeo com BTLG na casa de R$ 99, né? E muita gente não quis comprar porque tinha outras oportunidades. E o BTLG dando uma ótima oportunidade. O próximo é o XPMOL, né? Também um excelente fundo imobiliário de shopping, que os milionários que investem em fundos imobiliários, eles gostam de investir. A cotação R$ 117,96, dividendo de 8,63, preço sobre o valor patrimonial na casa de 1,05, liquidez de 14 milhões, porque todo mundo está. O pequeno investidor, o médio investidor, o grande investidor, o milionário, né? Todo mundo está no XPMOL, né? E sofreu uma valorização de 31,11 nos últimos 12 meses, uma valorização de ação, e o XPMOL todo mundo conhece. O próximo é o VISC, né? XPMOL e VISC são os fundos imobiliários que têm um excelente retorno, né? No caso do VISC, ele está um pouquinho mais caro, R$ 121,89, um dividendo de 9,07, seu preço sobre o valor patrimonial 0,94, ou seja, você ainda consegue comprar com 6% de desconto, uma liquidez de 11,41 e uma variação de 30,60%, ou seja, tem margem para crescimento. O próximo é o LVBI 11, também outro fundo conhecido, né? A cota dele R$ 118,40, o dividendo de 8,48 centavos. Somente agora ele passou do seu preço sobre o valor patrimonial, preço justo, liquidez diária 3,6 milhões e a valorização de 36,31%. E fechando, o único fundo de papel que tem aqui, né, que ele é um fundo de fundo, né, que é o RBR11, né? Ele é um fundo de fundo, isso, um fundo de fundo, né? Ele tem uma cotação de R$ 91,80, é um fundo imobiliário que tem mais de 10 anos, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, entregando dividendo de 10,40, né? O seu preço sobre o valor patrimonial 0,94, liquidez diária 2,8 milhões e a variação de 20,61. Agora eu faço a seguinte pergunta para você. Você percebeu que está faltando um fundo imobiliário muito famoso, um segmento muito famoso aqui? E você que viu todos os fundos imobiliários sentiu a falta de um, aí certamente você sentiu falta de um fundo de papel, né? Então nós temos fundo de fundo, nós temos galpões logísticos, nós temos shopping, nós temos infraestrutura, né? Mas nós não temos lajes corporativas, né? Que é um segmento que sofreu muito, né? E vem sofrendo, e não temos fundos de papel, né? O caso específico do fundo de papel é porque os milionários eles não investem em fundo de papel, né? Não, por quê? Porque o segmento financeiro da carteira dele para investir em papel são em ações, né? Aí vai ter Banco do Brasil, aí vai ter BTG, né? Ou seja, vai entrar o Itaú, né? Então, quando eles querem investir esse segmento financeiro, geralmente são três bancos: Banco do Brasil, que está tendo o melhor retorno público, BTG
porque ele é o melhor banco de IN para investimento, ou seja, que traz um dos melhores retornos. E o melhor banco privado é o Itaú, né? Então eles não compram geralmente fundos de papel. Eles querem investir nesse segmento, eles não investem em fundos imobiliários. Eles investem em ações, geralmente Banco do Brasil, que é um banco público, Itaú, que é um banco privado, e o BTG, que é um banco de investimento, certo? Então, como vocês podem observar, dentro dos 10 principais fundos imobiliários que os milionários investem, ou seja, que os ricos investem do nosso país, nós não temos fundos de papel, certo? Então, esse era o meu vídeo aqui trazendo para vocês analisarem e perceber que alguns fundos que nós compramos, né, faz parte da carteira dos grandes ricos, dos grandes milionários do nosso país, mas também eles possuem acesso a alguns fundos imobiliários e informações sobre fundos imobiliários que nós não temos, né? Que nos influencers geralmente não divulga, que é o CDI 11, o juro 11, CPTI 11, né? E GAF 11, né? Principalmente esses, porque os outros, querendo ou não, você vai encontrar um vídeo ou outro falando sobre ele, certo? Então, esse era o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que 2023.